Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Moleque Artesão. Eu me chamo Samuel Silva e na videoaula de hoje você vai confeccionar comigo esse lindo caminho de mesa com essa cor aí maravilhosa. É uma peça muito simples de fazer, rápida, fácil, porém, como vocês estão vendo aí, com esse resultado incrível, com essa cor maravilhosa, ok? Para você que está chegando agora aqui no canal, além desse passo a passo, você encontra aqui passo a passo de diversas outras peças. E se você quiser ter acesso a criações de peças lindas e exclusivas, você pode também conhecer o meu curso, Aulas de Crochê por Moleque Artesão, onde lá você vai ter acesso exclusivo a lindas peças também, como passadeira, jogos de cozinha, jogos de banheiro, sousplá, uma variedade de peças. E não é só isso, no meu curso eu vou te ensinar como você ter renda com o seu crochê, como você divulgar, como vender, como dominar as técnicas de precificação, cálculo de medidas. Ou seja, no meu curso você vai ter informações privilegiadas, informações super importantes que você precisa ter e dominar para ter renda com o seu crochê, para trabalhar de forma profissional com o seu crochê, se essa é a sua intenção, ok? Se você tem interesse, é só clicar no link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Você vai ser direcionado para um vídeo onde eu vou te explicar melhor. E lá também tem um chat com toda a minha equipe para responder as tuas dúvidas, ok? Então agora eu vou te passar as informações iniciais para a confecção da nossa peça de hoje. Quantidade. Você vai precisar de mais ou menos 490 gramas de barbante na cor amarelo, fio número 6, ou na cor de sua preferência. Agulha para crochê 3,5 mm, ou dependendo do seu ponto, você pode trabalhar com a 3,0, ok? Agulha de tapeceiro e tesoura para fazer os arremates. A peça, com meu ponto, ela ficou com 1,30 m de comprimento por 40 cm de largura. E eu sempre lembro aqui que essas medidas elas podem variar de acordo com o tamanho do seu ponto, ok? Então, no meu ponto, ela ficou com essas medidas. Pode ser que fique maior ou menor, dependendo aí do tamanho do seu ponto, ok? E se você gostar de mais dessa videoaula, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui, porque isso vai ajudar muito a manter esse vídeo aqui por mais tempo gratuito aqui no canal e também para que eu possa continuar produzindo mais passo a passos aqui para vocês, ok? Então, começando a peça, eu vou iniciar trabalhando aqui um total com 140 correntes, ok? E eu conto aqui as correntes a partir desse nozinho, ok? Então, a partir daqui, eu começo a trabalhar meu total de 140 correntes. Trabalhei aqui o meu total com 40 correntes. Agora eu laço, pulo 3 correntes e na quarta corrente eu faço aqui um total com 6 pontos altos, todos aqui dentro dessa mesma corrente. Então aqui eu vou contar as 3 correntes como um ponto alto. Então, mais os 6 que eu trabalhei aqui, eu considero um total com 7 pontos altos, ok? Depois, em seguida, eu laço e a partir da próxima corrente, eu vou trabalhar aqui pontos sobre cada corrente, ok? Ou seja, eu vou trabalhar pontos altos agora em sequência até a primeira corrente que eu trabalhei aqui dessas 140. Trabalhei aqui a minha sequência com pontos altos e o último ponto ele ficou aqui exatamente sobre a primeira corrente dessas 140, ok? Dando continuidade aqui, eu laço e aqui aqui na mesma corrente onde eu trabalhei esse último ponto, eu trabalho mais 6 pontos, para que eu fique aqui também com um total de 7 pontos, da mesma forma que eu trabalhei no outro canto, ok? Com a diferença apenas que no outro canto eu tenho as 3 correntes que eu considerei lá um ponto alto. Aqui nesse caso, como eu não tenho corrente, eu vou ter o total de 7 pontos altos.
Feito então as 7 correntes, eu laço e agora vou trabalhar novamente sequência com pontos altos. E eu começo a partir da próxima corrente, depois dessa corrente que eu trabalhei aqui, os 7 pontos, ok? Dessa forma, ele fica aqui ponto sobre ponto que foram trabalhados aqui nessa reta aqui anterior, ok? E assim eu vou trabalhando até chegar lá na próxima ponta, ok? Trabalhando aqui sempre pontos sobre cada corrente. Então, trabalhei aqui toda a sequência de pontos altos. E nesse caso aqui, o último ponto ele ficou aqui na corrente antes das 3 correntes que foram puladas aqui no início, ok? Então, para encerrar a volta, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente daquelas 3 correntes que eu pulei, ok? Então, dessa forma aqui, eu completei toda uma volta. Então, essa daqui eu vou contar como a primeira volta da peça, ok? E a partir daqui eu começo agora a segunda volta. Inicio fazendo 3 correntes, laço, e na mesma base onde eu fiz o fechamento, aqui eu trabalho mais um ponto alto. Em seguida, no próximo ponto, eu faço um aumento e trabalho 2 pontos altos na mesma base. No próximo ponto, a mesma coisa, trabalho outro aumento também, com 2 pontos altos na mesma base. E até aqui trabalhei um total com 3 aumentos, contando aqui essas 3 correntes iniciais como um ponto alto, ok? Então, eu fiquei com as 3 correntes, mais um ponto trabalhado na mesma base onde eu subi as correntes, eu considero aqui um aumento. Então, um aumento, 2, 3 aumentos. No próximo ponto, ou seja, no quarto ponto aqui daquela sequência de 7 que eu trabalhei aqui, eu faço apenas um ponto alto sozinho, ok? Depois eu desço aqui pelos próximos 3 pontos, trabalhando um aumento para cada um desses 3 pontos. Então, no próximo aqui eu trabalho um aumento. No próximo também outro aumento. E o sétimo e último ponto aqui eu trabalho também um aumento. O último ponto aqui desse canto oval, ok? Ou seja, aqueles 7 que eu trabalhei aqui no início, contando as correntes como um desses pontos, ok? Agora, a partir daqui, eu dou início aqui à primeira parte reta da peça. E aqui será também trabalhada toda preenchida com pontos altos. Então, depois aqui do último aumento, a partir do próximo ponto, eu começo a minha sequência de pontos altos. Trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto de base, sem precisar fazer espaço de corrente ou sem precisar fazer nenhum aumento aqui nesse caso, ok? E assim, então, trabalhei aqui a primeira reta e cheguei aqui no próximo canto. Aqui nesse segundo canto, onde eu tenho aqui também os 7 pontos altos, eu vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro. Então, aqui no próximo eu faço um aumento, 2 pontos altos na mesma base. No próximo, também um aumento. No terceiro e no próximo, também outro aumento, ou seja, 3 aumentos. Depois, no quarto, faço apenas um ponto sozinho. E nos próximos 3 pontos, um aumento para cada ponto. Ou seja, o padrão aqui são 3 aumentos, um ponto sozinho e 3 aumentos, e desço fazendo 3 aumentos, até o sétimo ponto aqui da sequência de 7, ok? Então, repetido aqui esse padrão, eu trabalho agora aqui a segunda reta. E, a partir do próximo ponto, eu sigo fazendo sequência de pontos altos até o final da reta. No final da reta, eu fecho a volta com um ponto baixíssimo, lá na terceira corrente das 3 correntes aqui iniciais, ok? Então, esse aqui é o padrão dessa volta de número 2. Então, eu vou completar aqui a volta e venho com vocês na orientação da volta 3. Aqui a volta, e eu começo aqui a volta subindo um total com 7 correntes.
Sendo que a primeira corrente aqui eu vou contar ela como um ponto baixo, ok? E as outras 6 será espaços de corrente. Depois eu pulo 1, 2, 3, 4 pontos e no próximo ponto, pegando aqui apenas a alça de trás da base do ponto, faço um ponto baixo. Depois, no próximo ponto, também pegando apenas a alcinha de trás, faço outro ponto baixo. E em seguida, subo um total com 8 correntes. Agora, desço aqui nessa mesma base onde eu trabalhei o último ponto baixo e junto com ele trabalho outro ponto baixo, dessa forma. Depois, no próximo ponto, também pegando a alcinha de trás da base do ponto, faço outro ponto baixo. Ou seja, todos os pontos que eu trabalhar agora aqui nessa volta, eu vou sempre pegar a alcinha de trás da base do ponto e não as duas alças, tá? Então, feito esse padrão aqui, faço 6 correntes, pulo 4 pontos e no próximo faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Agora subo um total com 6 correntes. Depois desço aqui na mesma base onde eu trabalhei o último ponto baixo e junto com ele trabalho outro ponto. Depois, no próximo ponto, faço outro ponto baixo. Dessa forma, ok? Ou seja, que o padrão é bem semelhante a esse padrão que eu trabalhei aqui. A única diferença é que aqui eu trabalhei somente 6 correntes, diferente daqui que eu trabalhei 8, ok? Agora, a partir daqui, eu passo a trabalhar o padrão das retas, ok? Então, faço aqui um total com 6 correntes. Pulo aqui também 6 pontos. E no próximo ponto, faço um ponto baixo. Depois, 6 correntes novamente. Pulo 6 pontos. E no próximo, um ponto baixo. Lembrando que eu sempre vou trabalhar pegando somente a alcinha de trás da base do ponto, ok? Então, esse aqui vai ser o padrão das retas. Eu vou sempre fazer um ponto baixo, 6 correntes, pular um total de 6 pontos e no próximo outro ponto baixo. Então, esse aqui é o padrão de toda a reta, ok? Então, eu vou seguir trabalhando aqui até o final da reta e volto aqui no final da reta informando você quantos espaços você precisa trabalhar até o final da reta. Continuidade? Pessoal, antes de dar a continuidade, eu voltei aqui rapidinho para fazer uma pequena correção. Aqui no início da volta, eu até falei corretamente para vocês, né, pular 4 pontos, porém eu acabei pulando 5 aqui e eu não sei se vocês observaram isso. E aí, quando eu cheguei lá no final, o padrão deu errado. Então, eu voltei aqui e corrigi, tá? Após as correntes, eu pulei corretamente aqui os 4 pontos e segui o padrão, ok? Então, já trabalhei aqui toda a reta. Okay? E fiquei aqui com um total de 19 espaços de 6 correntes, pulando 6 pontos, ok? Agora, a partir daqui, eu vou trabalhar esse mesmo padrão que eu trabalhei aqui no canto, ok? Após o ponto baixo de fechamento aqui do último espaço, eu faço no próximo ponto mais um ponto baixo. Depois subo 6 correntes. Desço aqui na mesma base do último ponto baixo e junto com ele eu faço outro ponto baixo. Depois, no próximo, outro ponto baixo, ok? Agora eu vou seguir lá o padrão. Faço 6 correntes. Pulo 4 pontos. E no próximo faço um ponto baixo. No próximo também um ponto baixo. Depois aqui eu subo 8 correntes. Desço aqui na base do último ponto baixo e junto com ele eu faço outro ponto baixo, ok? Depois no próximo, um ponto baixo. Em seguida, 6 correntes. Pulo 4 pontos. E no próximo eu vou repetir esse mesmo padrão aqui. Faço um ponto baixo no próximo,
outro ponto baixo, subo aqui o total de 6 correntes, desço aqui na mesma base, onde eu trabalhei o último ponto baixo, junto com ele trabalho outro ponto baixo. Depois, no próximo ponto, outro ponto baixo, ok? E a partir daqui, eu repito agora o mesmo padrão que eu trabalhei aqui na primeira reta, eu repito aqui na segunda reta, trabalhando um total com 19 espaços de 6 correntes, pulando 6 pontos, e todos com um ponto baixo de separação entre um espaço e o outro, ok? Então, vou finalizar aqui toda a minha volta e venho com vocês no padrão da quarta volta. Então, completei aqui a segunda reta com os 19 espaços de 6 correntes e aqui no final da volta eu vou completar o padrão aqui desse primeiro canto. Então, após o ponto baixo aqui de fechamento do último espaço, eu faço mais um ponto baixo no próximo ponto, subo um total de 6 correntes, volto aqui na mesma base onde trabalhei o último ponto baixo e faço outro ponto baixo. Agora lembra que aqui nesse primeiro espaço de corrente eu trabalhei 7 correntes. Então essa primeira corrente aqui, eu conto ela como um ponto baixo. E ele faz parte aqui desse padrão, ok? Da mesma forma que foi trabalhado os padrões aqui. Um ponto baixo, 2 pontos baixos no próximo, e mais um ponto baixo aqui no próximo. Então aqui, essa primeira corrente, ela conta como esse último ponto baixo aqui desse padrão, ok? Então eu só fecho aqui a volta com um ponto baixíssimo, exatamente nessa primeira corrente que eu trabalhei aqui. E dessa forma eu fecho a volta, e a partir daqui eu dou início à volta de número 4, ok? Então eu começo a volta trabalhando pontos baixos aqui dentro desse espaço de 6 correntes. E aqui eu vou trabalhar um total com 9 pontos baixos. E em seguida, sem fazer espaço de corrente, eu vou pular aqui para esse próximo espaço onde eu trabalhei 8 correntes. E aqui dentro eu trabalho um total com 11 pontos baixos. Em seguida, eu vou ter aqui à frente outro espaço com 6 correntes. E aqui dentro eu trabalho também 9 pontos baixos, da mesma forma que eu trabalhei aqui nesse primeiro espaço. Depois eu vou aqui para esse próximo espaço de 6 correntes que separa aqui a parte oval da reta. E aqui nesse espaço eu vou trabalhar apenas 7 pontos baixos. Então esse aqui vai ser o padrão dos cantos, ok? Ao final da volta eu completo aqui o padrão trabalhando esse espaço aqui de 6 correntes com os 7 pontos baixos conforme eu trabalhei aqui nesse primeiro. Então esse mesmo padrão trabalhado aqui será trabalhado também lá aqui no próximo canto, ok? Então feito aqui o canto, eu dou início ao padrão das retas, ok? E aqui nas retas não tem segredo. Todos os espaços aqui com 6 correntes eu vou preencher com 8 pontos baixos, ok? Sempre que eu for passar de um espaço para o outro, eu não preciso fazer espaço de corrente ou nenhum ponto de separação. Eu vou direto para o próximo espaço e começo a trabalhar a sequência com 8 pontos baixos, ok? Então esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta. Então é só repetir esse primeiro padrão aqui, da primeira reta na segunda reta e repetir esse padrão aqui também no próximo canto. Lembrando que esse primeiro canto ele será concluído somente no final da volta, aqui nesse espaço com 6 correntes, ok? Então completei aqui o padrão da volta de número 4, trabalhei aqui aquele espaço de 6 correntes que ficou por fazer aqui do canto, e agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo aqui dessa sequência de 9. Então, pessoal, a partir daqui, para começar a volta de número 5, eu vou cortar aqui esse fio e vou fazer o arremate, e a volta de número 5 eu vou começar aqui em outro ponto, ok? Vou trabalhar dessa forma para que a parte aqui da emenda ela fique num ponto aqui mais invisível da peça.
Então, vou fazer aqui o meu arremate e eu volto com vocês no início da volta. Trabalhei então aqui o meu arremate e eu dou início então à volta de número 5, aqui nessa argolinha onde eu trabalhei 7 pontos. Então aqui eu vou pular 1, 2, 3 pontos e no quarto ponto eu começo fazendo aqui um ponto baixo, ok? Depois do ponto baixo eu faço uma corrente, depois eu desço aqui na mesma base onde eu trabalhei o ponto baixo e trabalho outro ponto baixo, ok? Então aqui vai ficar dessa forma, eu conto 1, 2, 3 e no quarto ponto eu trabalho um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo, todos na mesma base, ok? Em seguida faço 3 correntes, laço, vou aqui para essa próxima argola com 9 pontos, pulo 1, 2 e a partir do terceiro ponto eu faço aqui um motivo com 5 pontos altos. Aqui trabalhando um ponto para cada base. Depois faço 3 correntes de espaço, laço, pulo aqui para essa argolinha com 11 pontos. Vou pular o primeiro, o segundo e o terceiro ponto, e no quarto ponto eu faço um ponto alto, no quinto também um ponto alto, e no próximo eu faço 2 pontos altos, na mesma base. Depois faço 2 correntes de espaço, laço, desço agora aqui na mesma base, e junto com esses 2 que eu trabalhei, eu faço mais 2 pontos altos. Ok? Em seguida, a partir do próximo ponto, faço mais 2 pontos altos. Dessa vez aqui, um ponto em cada base. Até que reste aqui 3 pontos por fazer dessa argola, ok? Em seguida, faço 3 correntes de espaço, laço, vou aqui para essa próxima argola com 9 pontos, pulo o primeiro e o segundo ponto e a partir do terceiro, faço o motivo com 5 pontos altos, trabalhando um ponto para cada base. Em seguida, faço 3 correntes de espaço. E agora eu vou repetir o padrão aqui nesse canto, nessa argolinha aqui com 7 pontos. E agora aqui nessa argolinha com 7 pontos, eu repito o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nessa primeira, ok? Então eu pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto faço um ponto baixo, uma corrente de espaço e mais um ponto baixo na mesma base, ok? Então esse aqui ele vai ser o padrão de todos os cantos e eu já e observe que aqui ele já deu o formato de ponta, ok? A peça ela vai caminhar agora para esse formato aqui, ok? Tendo um total com 4 cantos, contando aqui esses 2 cantos que eu acabei de construir, mais os cantos que vai ter lá na outra ponta também, ok? Mais os 2 cantos que vai ter aqui na outra ponta e vai ficar com 2 pontas. Essa ponta e a outra ponta que vai ser construída aqui também. Então, nos 4 cantos e nas 2 pontas, o padrão vai ser esse aqui, ok? Agora, a partir daqui, eu trabalho o padrão das retas. Faço 3 correntes de separação, vou aqui para essa primeira argola da reta com 8 pontos, pulo o primeiro e o segundo ponto e a partir do terceiro, faço o motivo com 4 pontos, um ponto para cada base. Dessa forma, depois faço 3 correntes de espaço, vou para a próxima argolinha aqui de 8 pontos, pulo o primeiro e o segundo ponto e no terceiro, a partir do terceiro, começo a sequência com 4 pontos altos ou o motivo aqui com 4 pontos altos, ok? Então esse aqui ele vai ser o padrão das retas.
eu sempre vou trabalhar motivos de 4 pontos sobre cada argola aqui de 8 pontos baixos e todos separados por 3 correntes. Após o motivo, 3 correntes de espaço, pulo para o próximo, começo a partir do terceiro ponto da sequência de 8 pontos, ok? Então, esse aqui será o padrão de toda essa volta. Observe que todos os espaços aqui, com exceção da ponta que eu trabalhei 2 correntes, todos os outros serão separados por 3 correntes, sem exceção, ok? Então, vou trabalhar aqui toda a minha e volto com vocês no padrão da próxima volta. Então, com esse padrão, finalizei aqui toda a volta, trabalhei aqui o último espaço de 3 correntes. Agora eu fecho a volta, fazendo um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que eu trabalhei aqui da volta. E esse fechamento eu pego aqui apenas na alcinha de trás da base do ponto, ok? E faço dessa forma. Então, a partir daqui eu começo a próxima volta, fazendo mais um ponto baixíssimo na correntinha que eu trabalhei aqui na volta anterior. E eu pego também somente a alcinha de trás da corrente, ok? Dessa forma. Agora eu faço uma corrente. Essa corrente aqui eu vou considerar ela como um ponto baixo, ok? Depois eu faço mais uma corrente, onde essa segunda corrente será considerada um espaço de corrente. Depois, dentro da mesma corrente, eu faço mais um ponto baixo, ok? Então, aqui nesses 4 cantos, o padrão vai ser esse. Nos próximos, eu faço um ponto baixo, uma corrente de espaço e mais um ponto baixo. Todos naquela correntinha que eu trabalhei aqui de espaço. Lembrando que não é dentro do espaço da corrente, mas na corrente, pegando apenas a alcinha de trás da corrente, ok? E a partir daqui, eu passo a trabalhar agora as retas, ok? A partir do próximo ponto depois da corrente, olha, pegando também a alcinha de trás da base do ponto, eu vou começar a fazer sequência de pontos. E onde tem espaço de corrente, eu faço ponto baixo sobre a corrente. Dessa forma, pegando também só essa alcinha de trás da corrente, trabalhando dessa forma, ok? Então, toda a volta aqui ela vai ser trabalhada com pontos baixos dessa forma aqui. Onde tem ponto, eu trabalho ponto sobre ponto. Onde tem a corrente, eu trabalho um ponto baixo sobre cada corrente dessa forma aqui, ok? Então, vou trabalhar essa reta aqui até chegar na ponta e informo para vocês o padrão que será feito ali na ponta. Então, sem contar aqui os pontos que eu trabalhei dentro da corrente, eu trabalhei um total de 16 pontos até o fim aqui dessa primeira reta da ponta, ok? Depois aqui eu vou ter as 2 correntes de espaço. Nessas 2 correntes eu trabalho da seguinte forma. Na primeira corrente eu faço 2 pontos baixos. Depois eu faço uma corrente de espaço. Em seguida, na segunda corrente, ou na próxima corrente, eu faço 2 pontos baixos. Dessa forma aqui, e esse aqui vai ser o padrão das pontas. Então, nessa ponta aqui, e depois lá na outra ponta, você vai repetir esse mesmo padrão, ok? Agora eu desço fazendo sequência de pontos baixos a partir do próximo ponto depois das correntes. Então, desci aqui a segunda reta da ponta com a sequência de pontos baixos e trabalhei aqui meus 16 pontos. À frente aqui, eu vou ter aquela corrente de espaço que eu trabalhei. E aqui eu repito o padrão que eu informei aqui no primeiro canto. Faço na corrente, pegando apenas a alcinha de trás da corrente. Faço um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo dentro da mesma corrente, ok? Então, esse padrão aqui você repete nos 4 cantinhos que eu tenho aqui. Depois, sigo fazendo sequência de pontos baixos a partir do próximo ponto depois da corrente. E sigo fazendo ponto sobre ponto e ponto sobre cada corrente que eu vou ter aqui, ok? Então, vou seguir trabalhando dessa forma aqui a minha volta e eu venho com vocês no final para o início aí da próxima volta, ok? O padrão é esse, não tem segredo. É só seguir trabalhando sequência de pontos baixos nos 4 cantos e nas 2 pontas, repetir esse padrão que foi trabalhado aqui. Então, com esse padrão, completei aqui toda a volta. Agora, eu fecho com um ponto baixíssimo naquela correntinha que eu considerei aqui um ponto baixo.
E a partir daqui eu dou início à próxima volta. Para começar, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo naquela próxima corrente, na segunda corrente que eu trabalhei aqui no início. Em seguida, eu subo 1, 2, 3, 4 correntes. 3 correntes eu vou considerar um ponto, e a quarta corrente será o espaço de uma corrente. Em seguida, laço, e na mesma corrente eu trabalho mais um ponto alto. Ok? Então, aqui nos cantos, nos 4 cantinhos aqui, vai ser esse padrão aqui. Nos próximos, eu trabalho na corrente, pegando apenas a alcinha de trás da corrente, eu trabalho um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, todos dentro da mesma corrente, ok? Aqui será diferente porque eu estou começando com correntes, mas nos próximos você trabalha um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Nas retas, serão trabalhados com sequência de pontos altos. Então, eu laço e a partir do próximo ponto depois da corrente, eu começo a trabalhar minha sequência com pontos altos. E aqui também, ó, da mesma forma que eu trabalhei na volta anterior, eu vou pegar apenas a alcinha de trás da base de cada ponto. Ok? Então, aqui nessa primeira reta, eu trabalhei uma sequência com 19 pontos, e à frente aqui eu já tenho aquela corrente de espaço que eu trabalhei aqui na ponta. Aqui nessa corrente, eu trabalho da seguinte forma. Faço 2 pontos altos, duas correntes de espaço, laço, volto aqui na mesma corrente, e trabalho mais 2 pontos altos. Então, esse aqui vai ser o padrão das duas pontas. Na correntinha, não no espaço da corrente, mas na corrente, pegando apenas a alça de trás da corrente, eu trabalho 2 pontos, espaço de 2 correntes e mais 2 pontos. Em seguida, a partir do próximo ponto, sigo aqui fazendo minha sequência com 19 pontos altos, um ponto para cada base aqui dessa segunda reta. Dessa segunda reta aqui da ponta, ok? E a sequência, completei então aqui a minha sequência de 19 pontos desse outro lado da reta. E aqui à frente eu tenho a correntinha aqui do canto. Eu tenho aqui a correntinha desse canto. E aqui eu repito o padrão que eu trabalhei lá no início. Faço um ponto, uma corrente e mais um ponto na mesma corrente, ok? Depois laço e a partir do próximo ponto vou seguir fazendo sequência de pontos altos aqui também na reta maior, ok? Então esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta, ok? Sequência de pontos altos sobre as 4 retas, as maiores e as menores, e nos 4 cantos aqui eu repito esse padrão, nas 2 pontas repito esse padrão aqui, ok? Da volta 7, completei aqui então todo o padrão da volta 7. Agora eu fecho aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente daquelas 4 correntes que eu comecei aqui no início, ok? E a partir daqui eu dou início agora à volta de número 8. E para começar a volta, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo na próxima corrente. Depois faço uma corrente e conto aqui essa corrente como um ponto baixo. Depois, dentro aqui da corrente, da mesma corrente, eu faço mais um ponto baixo. Então, considerando a corrente como um ponto baixo, eu vou ficar aqui na correntinha da volta anterior com 2 pontos baixos. E esse aqui vai ser o padrão que eu vou trabalhar pelos 4 cantos, por esses 4 cantos que eu vou ter aqui. Ok? Então, nos próximos você trabalha 2 pontos baixos. E aqui também eu vou seguir aquele mesmo padrão das voltas anteriores, trabalhando todos os pontos aqui, pegando na alcinha de trás. Então, a partir do próximo ponto, depois dessa corrente, eu começo agora a trabalhar sequência com pontos baixos. Então, vou trabalhando aqui, ponto sobre ponto. Então, trabalhando aqui ponto sobre ponto, eu completei aqui essa primeira reta. E aqui à frente tem agora as 2 correntes de espaço aqui da ponta.
E aqui eu trabalho da seguinte forma. Na primeira corrente eu faço 2 pontos baixos, depois uma corrente de espaço e na próxima corrente mais 2 pontos baixos. Então, nas duas pontas aqui da peça, eu vou trabalhar esse padrão aqui, ok? 2 pontos baixos na primeira corrente, uma corrente de espaço e mais 2 pontos baixos na próxima corrente. Depois, a partir do próximo ponto depois dessa corrente, eu sigo a sequência de pontos baixos. Completei então aqui a segunda reta com a minha sequência de pontos baixos e agora aqui à frente eu tenho aquela correntinha que eu trabalhei aqui de separação. E aqui eu repito o padrão que eu trabalhei aqui no início, ok? Como aqui eu não vou ter corrente, eu trabalho na correntinha 2 pontos baixos, ok? Dessa forma. Depois, a partir do próximo ponto, eu sigo trabalhando novamente sequência de pontos baixos aqui sobre toda a reta maior também, ok? Então, esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta. Sequência de pontos baixos. Nos 4 cantinhos como esse, eu trabalho 2 pontos baixos, com exceção aqui do início, né, que eu comecei com uma corrente e um ponto baixo. E nos 2 cantos, eu trabalho esse padrão aqui, ok? Então, com esse padrão, completei aqui toda a volta. Agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo naquela primeira corrente que eu trabalhei aqui no início, a corrente que eu considerei ela como um ponto baixo. Faço um ponto baixíssimo e fecho a volta. Agora, a partir daqui, eu dou início à próxima volta, subindo um total com 4 correntes. Essas 4 correntes aqui. Em seguida, eu laço e no próximo ponto faço um ponto alto porteirinha. Para quem não sabe como é o ponto alto porteirinha, faço aqui um ponto alto normal. Depois, como se eu fosse fazer um ponto alto relevo, eu pego o fio aqui por trás e faço um ponto baixo, dessa forma aqui. Esse é o ponto alto porteirinha, ok? Em seguida, laço, pulo um ponto e no próximo ponto, um ponto alto porteirinha também. Depois laço, pulo um ponto, no próximo um ponto alto porteirinha. E agora eu vou seguir esse padrão aqui, sempre pulando um ponto e no próximo um ponto alto porteirinha, ok? Não preciso fazer espaço de corrente aqui, porque o próprio ponto ele já dá esse espaço, ok? Então, trabalhei aqui um total de 11 pontos altos porteirinha, ok? Aqui à frente vão restar 2 pontos e o espaço de uma corrente aqui do canto. Aqui eu vou fazer da seguinte forma, laço, pulo esse próximo ponto, no próximo ponto, que vai ser o último ponto aqui da reta, faço outro ponto alto porteirinha, ok? Então, na verdade, eu fiquei com um total aqui na reta de 12 pontos altos porteirinha, ok? Depois eu laço e dentro do espaço da corrente, dessa vez eu vou trabalhar dentro do espaço da corrente mesmo. Eu faço um total com 3 pontos altos porteirinha. Todos dentro do espaço da corrente, ok? Depois eu laço e no próximo ponto depois da corrente, sem pular o ponto aqui, eu faço outro ponto alto porteirinha. Agora laço, pulo o próximo ponto e no próximo um ponto alto porteirinha. E agora eu vou completar aqui essa reta fazendo os meus 12 pontos altos porteirinha, sempre pulando um ponto, ok? Ou seja, esses 12 pontos eu conto com esse primeiro que eu trabalhei aqui, depois do espaço, depois desses 3 que eu trabalhei dentro do espaço, ok? Então, completei aqui os meus 12 pontos com esse padrão. Agora eu laço e observe que eu laço, pulo o próximo ponto e aqui nesses 2 pontos que eu trabalhei dentro da correntinha, ou seja, nesse aumento aqui de pontos baixos, eu faço 2 pontos em sequência, 2 pontos altos porteirinha em sequência,
ou seja, sem pular. Faço um no primeiro, um no próximo e no próximo também faço outro ponto alto porteirinha. Então eu vou ter aqui uma sequência de 3 pontos altos porteirinha juntos, sem pular, como eu trabalhei aqui, ok? E nesse caso aqui, o último ponto ele ficou no primeiro ponto da reta aqui maior, ok? Os dois primeiros sobre aquele aumento que eu trabalhei aqui na corrente. Depois eu laço, pulo um ponto e no próximo ponto alto porteirinha. E aí eu vou seguindo o mesmo padrão aqui das retas. Laço, pulo um ponto no próximo. Ok? Então, seguindo o padrão de pontos altos porteirinho, eu trabalhei aqui um total com 70 pontos com esse padrão, sempre pulando um. Agora aqui no canto, o padrão dos 3 pontos em sequência ele vai ficar um pouquinho diferente, ok? Após esse ponto aqui de número 70, observe que o próximo ponto aqui, ele ainda faz parte da reta, ok? E depois os outros dois são aqueles 2 aumentos que eu trabalhei na correntinha. Então aqui vai ficar da seguinte forma. Laço, pulo esse ponto aqui da reta e sobre esse primeiro ponto aqui do aumento, eu trabalho 2 pontos altos, porteirinha, sobre ele mesmo, ou seja, como se fosse aqui um aumento com pontos altos, porteirinha. Dessa forma. Depois eu laço e no próximo ponto, no segundo ponto do aumento, faço outro ponto alto porteirinha. Ok? Então, os 3 aqui desses 2 cantos aqui, desse lado, vai ficar dessa forma aqui. Ok? No aumento que eu trabalhei aqui da volta anterior, eu trabalho 2 no primeiro e 1 no segundo. Ok? Fica dessa forma. Depois eu sigo o padrão, depois aqui na reta eu sigo o padrão. Laço, pulo um ponto, no próximo um ponto alto porteirinha. E aí eu vou seguindo o padrão aqui, até completar o total aqui dessas retas pequenas com 12 pontos. Ao completar os 12 pontos, aqui na ponta vai dar exatamente no último ponto aqui da sequência. E aqui é só repetir aquele mesmo padrão lá da primeira ponta, ok? Faz um ponto aqui no último, 3 dentro da corrente e depois mais um aqui depois da corrente, ok? E no próximo canto você repete aqui esse mesmo padrão. Sendo que aqui você está saindo, né, ao invés de entrar, você vai fazer o contrário. Você trabalha um ponto sozinho no primeiro ponto do aumento e 2 pontos no segundo, ok? Aqui, como eu estou entrando, eu trabalhei 2 pontos no primeiro e um ponto sozinho no segundo. Aqui, como eu estou saindo, eu trabalho um ponto sozinho no primeiro, 2 pontos no segundo. Então, eu cheguei aqui no finalzinho da volta. E aqui no final, eu vou completar aqui o padrão desse canto, fazendo mais um ponto alto porteirinha, aqui no ponto antes onde eu trabalhei as correntes. Então, eu pulo esse próximo e faço aqui nesse ponto. E agora que eu fecho a volta, e junto com o fechamento eu vou fazer aqui o efeito do ponto alto porteirinha nas correntinhas, ok? Então eu começo aqui fechando a volta com um ponto baixíssimo normal na terceira corrente. Lembra que tem 4 correntes aqui, correto? Eu vou fechar na terceira. Dessa forma. Agora eu vou fazer o mesmo efeito que eu faço no ponto porteirinha. Eu vou aqui por trás, pego o fio. Agora eu passo a agulha aqui, olha, dentro da 4ª correntinha e pego novamente o fio e fecho aqui dessa forma, olha, como se fosse um ponto baixíssimo. Passando aqui por essas 2 laçadas. E assim ele dá o mesmo efeito aqui do ponto alto porteirinha, ok? Então, a partir daqui, eu começo a próxima volta. E eu vou dar início subindo 3 correntes. Essas 3 correntes aqui eu vou considerar como um ponto alto, ok? Em seguida, laço e na próxima base aqui, pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto, eu faço um ponto alto e vou seguir trabalhando aqui sequência de pontos altos, sem pular nenhum ponto e sem precisar fazer nenhum espaço de corrente aqui. E dessa vez aqui eu retorno novamente àquele padrão, onde eu trabalho pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto.
ok? E o resultado vai ficando dessa forma, ok? Então, trabalhei até aqui um total de 28 pontos altos. Após esse total de 28 pontos altos, eu trabalho da seguinte forma. No próximo ponto, eu faço um total com 3 pontos altos, todos na mesma base. Depois faço 2 correntes, laço, vou aqui na próxima base e nessa próxima base eu trabalho também 3 pontos altos, todos nessa mesma base. Ok? Dessa forma aqui. Então, os cantos vai ficar trabalhado dessa forma aqui. Após 28 pontos, no próximo ponto eu faço 3 pontos, depois 2 correntes, depois 3 pontos no próximo ponto, ok? Agora aqui na segunda reta, a partir do próximo ponto, olha, eu desço fazendo uma sequência também aqui com 28 pontos altos. E após o total de 28 pontos altos, eu vou trabalhar o padrão ali dos 4 cantos da peça. Então, trabalhei aqui mais 28 pontos altos nessa segunda reta. E as próximas bases que eu vou ter aqui, olha, fazem parte exatamente desse ponto do meio aqui da sequência de 3 pontos, ok? Lembrando que cada ponto alto porteirinha, ele possui 2 bases. A base do ponto normal e a segunda base, que é aquele ponto baixo que eu trabalho em alto relevo sobre ele. Então, cada ponto ele tem 2 bases. Observe que até o ponto de número 28 aqui, as próximas 2 bases fazem parte desse ponto aqui do meio. Então, o canto ele vai ficar aqui nessa próxima base, que faz parte da primeira base desse ponto, ok? Então, eu faço da seguinte forma, faço um ponto nele, depois faço uma corrente de separação e na mesma base faço outro ponto baixo. E dessa forma que eu trabalho o canto da peça. Lembrando que aqui, como eu estou saindo já da ponta, tá? Esse canto aqui ele vai ficar sobre a primeira base desse ponto do meio. Aqui no caso, como eu estava entrando na ponta, esse efeito do canto ele vai ficar na segunda base do ponto do meio, ok? Então, do outro lado, você segue esse padrão. Quando você estiver entrando na ponta, o canto fica na segunda base do ponto. Quando você está saindo, o canto fica na primeira base desse ponto do meio, correto? Depois é só seguir aqui o padrão das retas a partir do próximo ponto, fazendo sequência de pontos altos, ok? Então, esse aqui é o padrão de toda essa volta. Eu vou trabalhar aqui toda a minha e eu venho com vocês na orientação da próxima volta. Então, trabalhei aqui todo o padrão, cheguei aqui no finalzinho da volta e aqui no final eu completo agora o padrão aqui desse primeiro canto. Lembrando que aquelas 3 correntes que eu subi aqui, que eu considero como um ponto, e ele faz parte do ponto aqui do canto. Então, junto com ele, na mesma base, eu faço outro ponto alto aqui. Pegando exatamente aqui, olha, no pezinho, somente a alcinha de trás aqui do pé das correntes. Agora faço uma corrente de espaço e agora eu fecho a volta na terceira corrente aqui das 3, das 3 correntes aqui funcionando como um ponto. E dessa forma aqui, eu fecho aqui a volta e encerro o padrão aqui do canto, ok? E a partir daqui eu dou início à próxima volta, volta de número 11, ok? Eu começo fazendo uma corrente. Essa corrente aqui eu vou considerar ela um ponto baixo, ok? Em seguida, a partir do próximo ponto, eu faço mais 8 pontos baixos. E agora aqui eu pego as 2 alças normal do ponto, tá? Então, considerando a corrente inicial como um ponto baixo, eu fico aqui com um total de 9 pontos baixos, ok? Em seguida, faço 5 correntes.
Depois pulo aqui 1, 2, 3 pontos e a partir do próximo eu faço outro motivo aqui com 9 pontos baixos, trabalhando aqui um ponto para cada base. Em seguida faço 5 correntes, pulo também 3 pontos e a partir do próximo ponto eu vou fazer agora um motivo apenas com 8 pontos baixos. E observe aqui que esse motivo de 8 pontos, ele finalizou exatamente aqui até o último ponto dessa reta, ok? À frente aqui eu tenho agora as duas correntes de separação aqui da ponta. Feito aqui o total de 8 pontos, agora eu faço mais um ponto baixo aqui dentro do espaço da corrente, totalizando aqui 9 pontos com esses pontos que eu trabalhei aqui sobre a base aqui dos pontos da reta, ok? Em seguida, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Desço aqui novamente no espaço de duas correntes e trabalho outro ponto baixo. Dessa forma. Em seguida, a partir do próximo ponto, depois das duas correntes, eu faço outro motivo aqui com mais 8 pontos, completando aqui 9 pontos com esse ponto que eu trabalhei dentro da corrente, com esse último ponto aqui. E agora, descendo aqui, eu vou seguir o padrão que eu trabalhei aqui nessa primeira reta. Faço 5 correntes, pulo 3 pontos e, a partir do próximo, faço outro motivo com 9 pontos baixos. Então, com esse padrão, eu desci aqui essa segunda reta e trabalhei aqui até o último ponto dessa segunda reta aqui, totalizando aqui o motivo com 9 pontos altos. E aqui, nesse canto, eu não vou trabalhar pontos dentro do espaço aqui da corrente. O último ponto ele vai ficar sobre esse último ponto antes do espaço da corrente. Em seguida, eu faço o total de 5 correntes, pulo o espaço da corrente e, no próximo ponto aqui, depois da corrente, já nesse ponto aqui da reta maior, eu faço um ponto baixo e depois, a partir do próximo, eu vou construir aqui um motivo com um total de 9 pontos baixos também. Depois, então, faço 5 correntes, pulo 3 pontos e, a partir do próximo, agora faço aqui um motivo com 10 pontos ao invés de 9, ok? Depois faço 5 correntes, continuo pulando aqui 3 pontos e no próximo outro motivo com 10 pontos. Então, aqui na reta maior, o padrão ele vai ser esse. Eu trabalhei aqui o primeiro motivo com 9 pontos baixos, depois mais 2 motivos com 10 pontos baixos e todos eles separados por 5 correntes e pulando os 3 pontos. O padrão aqui das retas ele vai ser esse aqui, porém a partir daqui eu vou sempre revezar. Depois desses dois aqui que eu trabalhei com 10 pontos, eu vou revezar. No próximo eu trabalho 9, depois 10, depois 9, depois 10. Vou revezando dessa forma, porém o último aqui ele precisa ficar apenas com 9, ok? Esse último aqui no próximo canto, ele precisa terminar exatamente aqui nesse último ponto antes do espaço da corrente e aqui precisa ficar com 9. E aqui no meio você vai revezar. Então eu vou trabalhar aqui a minha até o final e eu volto com vocês para mostrar como que ficou a distribuição. Então, trabalhei aqui toda a reta e aqui ficou da seguinte forma. Ficou com um total de 11 espaços de 7 correntes, pulando 3 pontos, e um total de 12 motivos aqui, revezados entre 10 e 9 motivos, ok? Aqui na minha reta ficou da seguinte forma. Depois aqui do canto, fiz 9, depois mais 2 de 10, depois 9, 10, 9, 10, 9, depois 10, 10, 10 e finalizei aqui com 9, ok? Então, para que o último aqui ficasse com 9 também,
Eu precisei ficar aqui anterior a ele uma sequência com 3 motivos de 10. Ok? Então, ficaram distribuídos dessa forma. Se você quiser distribuir de outra maneira, pode distribuir. O importante é que aqui nas pontas sempre dê motivos com 9 pontos. Ok? Tanto aqui no final, quanto aqui no início da reta. Ok? Precisa ficar com 9. Ok? Então, esse é o padrão da volta. Eu vou completar aqui a próxima ponta. Aqui na próxima ponta é só seguir o mesmo padrão lá da primeira, tá? Aqui são motivos com 9, porém você vai pular também 3 pontos e fazer 5 correntes, ok? Então, com esse padrão, completei aqui toda a volta. E aqui eu fecho a volta, completando aqui o espaço desse canto, ok? Então, eu faço 5 correntes. E fecho a volta naquela primeira corrente que eu trabalhei aqui, onde ficou considerada um ponto baixo. E a partir daqui eu dou início à volta de número 12. Eu vou começar andando com mais 2 pontos baixíssimos, um no próximo e um no próximo. Depois, no próximo ponto, faço um ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo e no próximo outro ponto baixo, até que sobra aqui 3 pontos por fazer. Em seguida, sem fazer corrente, eu laço, vou aqui direto para esse espaço de 5 correntes. E aqui eu trabalho um total com 9 pontos altos. Em seguida, aos 9 pontos, eu pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto faço aqui uma sequência com 3 pontos baixos, um ponto para cada base, até que sobra aqui 3 por fazer também. Depois eu laço sem fazer espaço de corrente, vou para o segundo espaço aqui de 5 correntes e trabalho também aqui 9 pontos altos. Em seguida, pulo 1, 2, 3 e no quarto faço aqui uma sequência com 3 pontos baixos. Laço sem fazer espaço de corrente e agora trabalho aqui dentro desse espaço de 6 correntes aqui da ponta. E aqui nesse espaço eu trabalho um total com 10 pontos altos. Agora eu desço aqui nessa segunda reta da ponta, seguindo esse mesmo padrão que eu trabalhei aqui. Pulo 3 pontos e a partir do quarto faço o motivo com ou uma sequência aqui com 3 pontos baixos. Depois laço sem fazer espaço de corrente, vou para o próximo espaço e faço agora 9 pontos altos. E assim eu cheguei aqui no espaço do canto, ok? Aqui nesse espaço do canto, eu vou trabalhar a mesma quantidade de pontos que eu trabalhei na ponta. Então, laço e faço um total com 10 pontos altos. E a partir daqui eu sigo agora para o padrão das retas. E aqui nas retas eu vou seguir o mesmo padrão. A única diferença será a quantidade de pontos que eu vou trabalhar aqui nos espaços, ok? Todos os espaços aqui com 6 correntes eu vou trabalhar agora 10 pontos. 9 pontos só vai ficar aqui nas pontas. Esses 2 espaços aqui de cada reta aqui da ponta, ok? Os demais espaços nas retas maiores e nos 4 cantos como esse aqui. E nas 2 pontas ficarão com um total de 10 pontos altos. Okay? E aqui você segue o padrão, pula 3 pontos, a partir do próximo faz uma sequência de 3 pontos, onde tem 9 motivos, vai ficar 3 pontos. Onde tem 10 motivos, você vai trabalhar uma sequência com 4 pontos. Essa é a única diferença, ok? Sempre pulando 3 e vai sobrar 3 por fazer. Okay? Fora isso, o padrão é o mesmo. Laça, vai para o espaço, faz um total de 10 pontos altos dentro do espaço da corrente. Então, com o padrão aqui, completei toda a volta. Agora eu fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo aqui desses 3 primeiros que eu trabalhei. Ok?
E a partir daqui eu dou início à volta de número 13. Eu começo andando com pontos baixíssimos até chegar aqui nesse segundo ponto dessa sequência de 9. Então, eu vou andando aqui com pontos baixíssimos até o segundo ponto. Em seguida, faço um total com 5 correntes, sendo que 4 dessas correntes vou considerar aqui como um ponto alto duplo e a quinta corrente como um espaço de corrente. Depois eu dou 2 laçadas no fio, vou aqui para o próximo ponto e faço um ponto alto duplo. Dessa forma. Depois uma corrente de espaço, laço 2 vezes, vou no próximo ponto, outro ponto alto duplo. Depois uma corrente, laço 2 vezes, vou para o próximo, ponto alto duplo. E vou trabalhando dessa forma aqui até completar um total com 7 pontos altos duplos, ok? Feito aqui o total com 7 pontos, com esse padrão, faço uma corrente de separação, dou 2 laçadas, vou aqui para o próximo, vou aqui para essa próxima argola de 9 pontos, pulo o primeiro ponto e a partir do segundo vou repetir esse mesmo padrão, fazendo um total com 7 pontos altos duplos, todos separados por uma corrente. Então, fiz aqui um total com 8 pontos altos duplos separados por uma corrente. Em seguida, faço 2 correntes, dou 2 laçadas, vou aqui para essa próxima argola da segunda reta e vou repetir o padrão que eu trabalhei aqui na primeira. Pulo o primeiro ponto e a partir do próximo ponto eu começo a fazer aqui sequência de pontos altos duplos separados por uma corrente. E aqui eu trabalho um total apenas com 7 pontos altos duplos. Após o total de 7, eu faço aqui apenas uma corrente de separação e pulo para o próximo aqui e repito os meus 7 pontos altos duplos a partir do segundo ponto aqui da argola com 9 pontos, ok? Vou repetir aqui esse padrão até chegar aqui no canto, ok? Então, feito aqui esse segundo motivo da segunda reta, eu trabalho agora aqui o canto. Então, faço uma corrente de separação, dou 2 laçadas, pulo o primeiro ponto e a partir do próximo ponto, começo a trabalhar aqui os meus pontos altos duplos, separados por 2 correntes. E aqui no canto, eu vou trabalhar um total com 8 pontos altos duplos. Então, eu trabalhei aqui os 8 pontos desse canto e agora eu trabalho na reta. Na reta, eu vou seguir esse mesmo padrão aqui. Sempre após finalizar um aqui, eu faço o espaço de uma corrente, dou 2 laçadas, vou para as próximas argolas e em cada argolinha aqui, cada motivo aqui de 10 pontos, eu vou trabalhar também um total com 8 pontos altos duplos, ok? Seguindo esse mesmo padrão. Pulo o primeiro, começo a partir do segundo e deixo aqui o último por fazer. Depois é só fazer um espaço de uma corrente e pular para o próximo motivo, ok? Então, esse aqui ele será o padrão de toda essa volta. Aqui nas pontas, eu trabalho com esse mesmo padrão. Nos motivos aqui de 9 pontos, eu trabalho somente 7 pontos, seguindo o padrão, pulando o primeiro, sobrando o último aqui. E no motivo aqui da ponta, onde tem 10, 8 pontos altos duplos, também seguindo o padrão, pulando o primeiro, sobrando aqui o último, ok? E com exceção aqui desse motivo, sempre, com exceção do motivo aqui da ponta, eu sempre antes e depois eu vou trabalhar 2 correntes de separação. Os demais, todos serão trabalhados apenas com uma corrente de separação, ok? Então, vou trabalhar aqui todo o meu e volto com vocês no final da volta. Então, com esse padrão, completei aqui toda a volta. Agora é só fechar aqui com um ponto baixíssimo na quarta corrente aqui daquelas 5 que eu trabalhei no início.
E a partir daqui eu dou início agora à próxima volta. Estou fazendo um ponto baixo aqui dentro desse próximo espaço de uma corrente, ok? Em seguida, no próximo ponto, faço um ponto baixo. Depois, no próximo espaço de uma corrente, um ponto baixo. Em seguida, duas correntes. Vou aqui para o próximo espaço de uma corrente e fecho com um ponto baixo. Depois, duas correntes novamente, vou para o próximo espaço de uma corrente e fecho aqui mais um espaço. Duas correntes novamente, vou para o próximo espaço, fecho com um ponto baixo. E aqui trabalhei um total de 3 espaços com duas correntes, separados aqui por ponto baixo. Em seguida, no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo espaço, faço um ponto baixo, ok? Então, aqui, nesses motivos onde eu tenho 7 pontos altos duplos, o padrão vai ser esse aqui. 3 pontos baixos, 3 espaços de duas correntes e finalizo aqui com 3 pontos baixos, ok? Para passar de um para o outro, eu vou fazer apenas uma corrente de espaço. Vou aqui para o primeiro espaço aqui dessa próxima sequência e aqui dentro do espaço eu faço um ponto baixo. Depois, na base do próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo espaço, eu faço um ponto baixo. E agora, repito esse padrão que eu trabalhei aqui. Duas correntes, ponto baixo no próximo espaço. Duas correntes, ponto baixo no próximo espaço. Duas correntes e ponto baixo no próximo espaço. Agora, eu completo com mais 2 pontos, fazendo um aqui na próxima base e um aqui no próximo espaço, ok? Então, todos os motivos aqui dessas retas aqui da ponta, onde tem 7 pontos altos duplos, eu vou trabalhar com esse padrão, ok? Nos outros motivos, com 10, eu vou trabalhar o mesmo padrão, porém aqui eu vou ficar com um total de 4 espaços. Então, eu vou trabalhar aqui esse, para você ver como vai ficar. No caso aqui, do motivo da ponta, dos dois motivos da ponta, ficará da seguinte forma. Após os 3 pontos aqui desse último, faço uma corrente, vou aqui para esse espaço de duas correntes e dentro dele eu trabalho 2 pontos baixos. Depois faço uma corrente e vou aqui para o primeiro espaço desse motivo, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo e no próximo espaço, um ponto baixo, ok? Agora eu vou repetir o padrão aqui, fazendo os espaços de duas correntes. Faço duas correntes, vou para o próximo espaço, ponto baixo. Duas correntes, vou para o próximo espaço, ponto baixo. Duas correntes, vou para o próximo espaço, um ponto baixo. Duas correntes novamente, vou para o próximo ponto, para o próximo espaço, um ponto baixo. E aqui eu trabalhei 4 espaços de duas correntes. Agora eu completo aqui, olha, mais 2 pontos baixos, um na próxima base e um no próximo espaço. E agora repito o padrão que eu trabalhei aqui. Faço uma corrente, no espaço de duas correntes faço 2 pontos baixos. Depois uma corrente e agora vou trabalhar aqui o mesmo padrão que eu trabalhei nesses dois aqui com 7. O mesmo padrão que eu trabalhei aqui nesses dois, ok? Então, trabalhei aqui os próximos 2 dessa segunda reta. Agora, a partir daqui, eu trabalho todos os motivos que têm 8 pontos altos duplos, ok? E aqui nos motivos com 8 pontos, eu vou fazer o mesmo padrão, porém, eu vou trabalhar, ao invés de 3, 4 espaços com duas correntes. Para passar de um para o outro, eu vou repetir esse mesmo padrão aqui, ok? Esse padrão aqui, eu trabalho somente aqui na ponta, ok? Fora isso, todos os outros aqui eu vou repetir esse mesmo padrão, fazendo uma corrente de separação para pular de um motivo para o outro motivo, ok? Vou trabalhar aqui toda a minha volta e venho com vocês na próxima. Então, com esse padrão, completei aqui toda a minha volta. Agora eu fecho aqui com um ponto baixíssimo, nesse primeiro ponto aqui baixo dessa sequência aqui de 3 do início, ok? E a partir daqui eu dou início à próxima volta fazendo uma corrente. Depois, a partir do próximo ponto, pegando aqui apenas a alcinha de trás da base do ponto, faço um ponto baixo no próximo, um ponto baixo no próximo,
E aqui onde tem as duas correntes, eu vou pegar apenas a abinha de trás da corrente e faço um ponto baixo para cada corrente. Depois pulo esse ponto aqui, vou para o próximo espaço de duas correntes e pegando apenas a alcinha de trás de cada corrente, eu trabalho também um ponto baixo para cada corrente dessa forma aqui, ok? Depois eu faço 3 correntes, desço aqui na base do ponto e faço um ponto baixo, completando aqui um ponto picô, dessa forma. Depois pulo aqui esse próximo ponto e nesse segundo espaço aqui de duas correntes eu trabalho um ponto baixo em cada uma das correntes. E agora pelos próximos 3 pontos aqui à frente eu trabalho também um ponto baixo para cada ponto. Observe que aqui eu estou trabalhando todos os pontos pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto e na corrente pegando apenas uma alcinha também de trás da corrente, ok? Para passar de um para o outro, eu não faço espaço de corrente, vou direto aqui para o próximo ponto do motivo e repito o mesmo padrão que eu trabalhei aqui. Um ponto baixo nos primeiros 3 pontos. No primeiro espaço de duas correntes, um ponto para cada corrente. Pulo o próximo ponto, vou para o próximo espaço, faço um ponto baixo para cada corrente. Depois subo 3 correntes, completo o picô. Pulo o próximo ponto no último espaço de 3 correntes, de 2 correntes. Faço um ponto baixo aqui para cada corrente. E agora desço trabalhando pontos baixos nos próximos 3 pontos aqui desse motivo. Ok? Em seguida eu tenho aqui na frente já o motivo da ponta. Para passar para o motivo da ponta eu faço. Pulo aqui esse espaço de uma corrente e nos 2 pontos aqui de separação eu trabalho um ponto para cada base deles. Pulo esse próximo espaço de uma corrente e já vou aqui trabalhando no próximo motivo, no motivo do canto. Então, começo com o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nos 2 anteriores. Um ponto baixo para cada um desses 3 primeiros. Um ponto baixo para cada corrente aqui desse primeiro espaço de 2 correntes. E aqui no próximo eu também vou trabalhar um ponto baixo. Okay? Diferente desses aqui que eu não trabalhei um ponto baixo aqui depois do primeiro espaço de corrente. Aqui eu trabalho. Depois no segundo espaço, um ponto baixo para cada corrente. Agora, em seguida, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Depois das 5 correntes, eu pulo esse próximo ponto aqui à frente e aqui nesse espaço de 2 correntes, eu trabalho um ponto baixo para cada corrente. No próximo ponto, um ponto baixo também. E no último espaço aqui de 2 correntes, trabalho um ponto baixo para cada corrente. E agora nos próximos 3 pontos, um ponto baixo para cada ponto. Ok? E agora saindo aqui do motivo da ponta, eu repito o mesmo padrão que eu trabalhei aqui. Pulo o espaço de corrente, nos 2 pontos aqui de separação, faço um ponto em cada base deles. Pulo novamente o próximo espaço e vou aqui para o próximo motivo. E aqui nesses motivos eu vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nesses 2 primeiros aqui dessa reta menor. Okay? Então, trabalhei aqui os 2 motivos de 7 pontos da segunda reta aqui da ponta. Então, para passar aqui desse segundo motivo para o motivo do canto, eu ainda vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei nesses 2 anteriores. Ando aqui com pontos baixíssimos. Aqui no segundo espaço de 2 correntes, depois do segundo ponto, eu subo 3 correntes e faço aqui o meu ponto picô. Depois, pulo o próximo ponto, vou no próximo espaço de 2 correntes e trabalho um ponto baixo para cada corrente.
pulo aqui esse próximo ponto, no quarto espaço aqui com duas correntes, faço também um ponto baixo para cada corrente, dessa forma. E a partir daqui nós vamos trabalhar um pouco diferente. Após eu trabalhar aqui o último espaço de duas correntes com os dois pontos baixos em cada corrente, eu faço aqui nos próximos dois pontos um ponto baixo para cada base. Vai ficar sobrando aqui um ponto. Esse ponto eu não vou trabalhar. Eu faço uma corrente, já pulo para o próximo motivo e começo a trabalhar a partir do segundo ponto. Então, eu pulo esse ponto que sobrou, pulo o espaço de corrente e pulo um ponto aqui do próximo motivo e começo a trabalhar no segundo ponto. Começo a trabalhar os pontos baixos e aqui eu vou repetir o mesmo padrão. Onde tem espaço de corrente, faço um ponto baixo para cada corrente, pegando apenas a alcinha de trás, pulo a base do ponto, vou para o próximo espaço, trabalho um ponto baixo para cada corrente e aqui no segundo espaço eu já faço o meu ponto picô. Depois pulo a base, vou para o próximo espaço, um ponto baixo para cada corrente. Pulo o próximo ponto, vou no quarto espaço de duas correntes e faço um ponto baixo para cada corrente. Agora, faço apenas mais dois pontos baixos nos próximos dois pontos. E repito o padrão. Faço uma corrente, pulo o ponto, pulo a corrente, pulo o ponto aqui do próximo e no segundo começo o padrão, ok? Então, esse aqui vai ser o padrão das retas, ok? Diferente aqui das pontas, que nós trabalhamos aqui o intervalo entre um e outro, aqui vai ficar com esse padrão, ok? Então, esse aqui será o padrão de toda a volta. Eu vou trabalhar aqui e venho com vocês nas orientações finais da peça. Volta. Então, finalizei aqui toda a volta. E, pessoal, aqui eu precisei fazer uma alteração do padrão que eu passei para vocês, ok? Se você resolver deixar igual, não tem muita diferença, tá? Eu só repeti aqui o padrão de intervalo entre um motivo e outro. Eu repeti o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nas retas, ok? Eu achei melhor deixar dessa forma, porque ficou um resultado melhor. E outra alteração também foi aqui nos pontos baixos, trabalhados sobre os pontos e sobre as correntes aqui. O padrão que eu passei, trabalhamos aqui ponto sobre ponto, um ponto para cada corrente aqui no espaço de duas correntes, e o padrão que eu passei para vocês, eu pulava aqui essa base de separação entre uma corrente e outra. Na verdade, eu resolvi fazer também ponto baixo sobre ele, tá? Então, aqui eu resolvi trabalhar ponto sobre cada ponto e sobre cada corrente aqui, sem pular nenhum, ok? Eu pulei apenas o último ponto aqui do motivo, a corrente e o primeiro ponto do próximo motivo, ou seja, o mesmo padrão de intervalo que eu trabalhei aqui nas retas maiores, eu também trabalhei aqui e não pulei nenhum ponto ou corrente aqui na hora de fazer esses pontos baixos, ok? Foi apenas essa alteração que eu fiz aqui. Eu achei que dessa forma ficou um resultado melhor. Se você quiser manter o padrão que eu passei, sem problema, pode manter também. Mas se quiser fazer dessa forma, também fica um resultado bom e não dá muita diferença, ok? Já aqui no intervalo, já aqui nos intervalos desse motivo aqui da ponta, eu não mudei o padrão, ficou o mesmo padrão, ok? Então, você mantém aquele mesmo padrão que eu trabalhei, ok? Então, essa aqui já é a última volta da peça, agora eu vou só arrematar aqui o fio e está pronta aqui essa parte da peça. Como vocês viram aqui, aquele espaço que eu deixei aqui na ponta, eu vou trabalhar um tassel dessa forma, ok? E eu vou mostrar aqui para vocês como vocês fazem para colocar o tassel. Aqui é opcional, pessoal. Se você não quiser colocar tassel, não precisa. Ou se quiser colocar outro detalhe aqui, pode colocar também, ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz o tassel, tá? Já trabalhei aqui dessa ponta, agora eu vou trabalhar com vocês o dessa outra ponta aqui, ok? Para fazer o meu aqui, eu vou utilizar essa caixinha, mas se você quiser, pode trabalhar também com um pedaço de papelão ou um pedacinho de madeira de mais ou menos uns 10 centímetros. E aí, para fazer, você vai dar mais ou menos aqui umas 20 voltas, tá? Depois corta aqui o fio. Depois você tira aqui essa parte
de onde você fez as voltas. Corta aqui na parte de baixo, dessa forma. E feito isso aqui, olha, você vai pegar aqui a parte do bico. E vai dar um jeito de passar aqui todos esses fios aqui, ó, por esse buraquinho aqui. Por esse espaço de corrente, ok? Passou aqui dessa forma. Depois você pega mais um pedaço de fio. Dá algumas voltas aqui, olha, com ele. Depois é só fazer aqui o nó, tá? Então, feito aqui o nó, eu recomendo sempre que esse fio que você vai amarrar aqui, que você vai passar as voltas para fechar aqui o tassel, você deixa ele bem, com umas sobras bem grandes, que aí depois é só juntar aqui com esses outros, ok? Daí não precisa você cortar o fio. E observe que eu trabalhei o tassel aqui com o nozinho voltado para a parte de trás da peça. Justamente para que esse nozinho não apareça aqui na parte da frente, ok? E aí na frente ele vai ficar aqui dessa forma como ficou esse aqui. Como ficou esse daqui, ok? Depois é só juntar com esse outro aqui para você saber o tamanho certinho, precisa ficar. E aí faz o corte aqui certinho, ok? Então, dessa forma está encerrado a peça, pessoal. Espero muito que você tenha gostado de trabalhar mais essa peça aqui. E gostaria muito de ver a tua peça pronta também. Então, se possível, faz a sua, posta lá no Instagram. Marca o nosso Instagram lá, Moleque Artesão, para que todos podemos ver também o seu trabalho, ok? Então, obrigado por estar comigo mais uma vez aqui. E até a próxima videoaula do canal. Tchau, tchau!